Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Vamos orar mais uma vez a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Te damos graças, Senhor, por essa noite, meu Pai. Deus, que o Senhor possa, Senhor, fortalecer a cada vida, abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso coração. Que o Senhor possa, Senhor, realmente encontrar, Senhor, corações receptíveis à Tua palavra, Senhor. E que nós possamos sair daqui transformados, glorificados pela Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, eu queria falar um pouquinho de sonhos. Eu queria falar um pouquinho de sonhos das nossas vidas. Eu queria falar um pouquinho de tudo aquilo que nós temos vivido, que muitas vezes nós deixamos para trás. Queria falar um pouquinho de tudo aquilo que nós queremos viver ou temos vontade de viver, mas muitas vezes nós deixamos para trás. Essa ministração foi muito especial quando Deus me deu. Nós tínhamos voltado de um encontro e no dia seguinte eu recebi um louvor no meu WhatsApp. E esse louvor, ele falou tão forte comigo que ele veio não através de um louvor, mas sim através de uma ministração. Onde Deus ele ministrou o meu coração. E assim como ministrou o meu coração, eu creio que Ele vai ministrar o coração de vocês. Amém? Essa semana eu estava vendo uma triste reportagem. Todos devem estar acompanhando a guerra que está tendo na Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia e ali eles estão em guerra. E é triste porque nós vemos muitas pessoas saindo de lá refugiados, muitas pessoas saindo de lá correndo, muitas pessoas saindo de lá com medo da guerra. Mas o mais triste é que eram mulheres com seus filhos que saíam refugiados de lá e não podiam levar os seus maridos, porque os maridos tinham que ficar lá na guerra. Então, essas mulheres saíam de lá sem perspectiva de vida, sem saber se eles iriam ter outra família ou se a família deles se restauraria depois da guerra, porque seus maridos estavam na guerra. Mas o que mais me chamou a atenção não foi isso. O que mais me chamou a atenção foi ver que no lado oposto, ao mesmo tempo que as pessoas saíram da Ucrânia, muitas pessoas estavam querendo entrar na Ucrânia. Muitas pessoas estavam querendo voltar na Ucrânia, porque eram ucranianos que estavam em outros países e que eles queriam voltar para a Ucrânia para poder defender o seu país. E eu vi uma reportagem onde as pessoas estavam fazendo uma vigília e eles começaram a orar, começaram a clamar a Deus. E eu creio que Deus vai dar a vitória àquele povo. Mas assim, eu queria falar um pouquinho de sonhos, eu queria falar um pouquinho de não abortar os nossos sonhos. O tema da nossa ministração é não aborte os seus sonhos. Esse povo que estava voltando da Ucrânia, por mais que estavam em guerra, por mais que estavam pelejando, por mais que estavam numa situação difícil, por mais que muitos estavam sem família, mas esse povo eles tinham aquele dentro deles, que era um sonho de ver a Ucrânia liberta. Era um sonho de ver um país liberto. Assim como existiu outras guerras, as pessoas sonhavam em ver o seu país liberto. As pessoas sonhavam em ter uma família onde não precisava de uma opressão de um país vizinho. E isso me chamou muita atenção porque mesmo estando em guerra, existem pessoas que conseguem sonhar. Mesmo estando numa dificuldade, numa situação difícil, existem pessoas que precisam sonhar. E eu fico pensando, puxa, nós somos pessoas privilegiadas, amém? Nós somos pessoas privilegiadas que moramos num país tropical, onde tudo que nós plantamos nós colhemos, onde não há guerras, onde nós vivemos num país onde o sol brilha sobre as nossas cabeças, trazendo alegria, trazendo vida, onde a chuva aqui é abundante, onde traz a fartura sobre as nossas vidas. E muitas das vezes nós deixamos de sonhar, muitas das vezes nós deixamos de acreditar nos nossos sonhos. E aquilo frustra as nossas vidas de uma tal maneira onde muitas das vezes muitos deixam de viver e muitos perdem a vida, entregam sua vida porque não sonham mais. O que é um sonho? O sonho é tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração, que nós almejamos, e Deus coloca no nosso coração e faz ele se realizar. O sonho não é apenas algo que nós falamos, não, eu quero ganhar R$1 milhão. Não, isso não é um sonho, isso é um desejo.
O sonho é algo que Deus coloca no meu coração e que aquilo se concretiza e eu sei que vai se tornar realidade. Ainda que seja distante de nós alcançarmos, eu sei que isso vai se tornar realidade na minha vida. E por que abortar os nossos sonhos? Graças a Deus, glória a Deus, que aqui no Brasil é proibido o aborto. Aborto, como todos nós sabemos, é quando uma vida nossa, uma vida que está gerando dentro de nós as mulheres, amém? Uma vida que está gerando dentro das mulheres, ela seja interrompida antes da sua gestação. Seja por vários motivos, seja porque essa criança não é desejada, seja por ser um aborto espontâneo, seja por vários motivos. Mas todo o aborto, ele causa uma séria consequência que causa danos nas mulheres, que pode deixar as mulheres muitas vezes até estéreis, sem poder ter mais filhos. Eu já vi vários casos dessa maneira. E assim é a nossa vida. Todas as vezes que nós abortamos o nosso sonho, ele se torna grave na nossa vida e muitas das vezes nós não conseguimos mais sonhar porque aquele sonho ele foi abortado. Amém? Mas eu queria falar um pouquinho do sonho, eu queria falar um pouquinho das coisas de Deus. Nós sempre temos como referência, quando nós falamos de sonho, nós falamos da vida de José. Mas hoje eu queria falar de uma pessoa muito especial na nossa vida. E a igreja evangélica, ela fala pouco desse personagem. E para quebrar um paradigma, eu quero falar um pouco desse personagem, mas não como não como uma adoração, mas sim como uma mulher de fé, sim como uma heroína de fé. Amém? Lá em Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 26 diz assim: o anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, que considerava que sua saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo de ti há de nascer, chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis-me aqui, serva do Senhor, cumpra em mim o segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Eu queria voltar ali lá no livro de Mateus, uma continuação. Mateus, no capítulo 1, a partir do verso 18, diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntar, achou ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Amém? Até aqui, meus queridos. O que tem a ver Maria com sonhos? O que tem a ver José com sonhos? O que tem tudo isso a ver? Eu queria te explicar melhor, meus queridos. Eu queria dar uma esmiuçada nessa palavra. Como nós já conhecemos a genealogia de Jesus, Jesus, quando ele não nasceu de homem humano. Ele não nasceu da carne humana. Ele precisou nascer do Espírito Santo.
E o anjo Gabriel, ele desceu à terra lá na cidade de Nazaré, e ele chegou para uma certa mulher chamada Maria, aonde ela era temente a Deus. E o anjo Gabriel disse a Maria: Maria, Deus achou graça em você. Os olhos de Deus se encheram pela sua presença, porque você é uma mulher temente a Deus. E Deus conceberá de você, no seu ventre, o filho que será chamado o Filho de Deus. E aquela mulher, automaticamente, ela falou assim: mas como eu vou conceber um filho, se eu nunca me deitei com homem algum? Se eu nunca tive homem algum? Que ela nem era casada, ela estava de casamento marcado com José. E ela chegou para o anjo Gabriel e falou: como que eu vou conceber um filho se eu não conheço homem algum? E o anjo Gabriel falou assim: não será de homens, mas será pelo toque do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que habitará em você e derramará em você sobre o seu ventre, e ali será chamado de Jesus. E Maria automaticamente, ela se alegrou, ela começou a ficar muito contente com isso, porque não é qualquer pessoa que recebe uma notícia dessa: eu vou ser mãe de Jesus, o Salvador, eu vou ser a mãe do Filho de Deus, olha que maravilha. E aquela mulher ficou muito feliz, ela ficou muito contente, e automaticamente ela falou assim: que seja feita conforme a sua palavra, eis-me aqui, seu servo. Mas quando nós vemos lá no capítulo de Mateus, conta um pouquinho da história da atitude de José. Maria estava de casamento marcado com José. Maria estava com seu matrimônio marcado com José. E quando Maria, ela chegou para José e falou: José, eu estou grávida. Imagina só a cabeça de um homem. Você prestes a se casar com um homem e você chegar para o seu noivo e falar: olha, eu estou grávida. Imagina a cabeça desse homem. Automaticamente, na nossa carnalidade, nós vamos xingar, primeiramente nós vamos xingar a mulher, nós vamos sair da carne, nós vamos xingar a mulher, nós vamos... muitos vão bater nessa mulher e vão terminar o seu compromisso, não é verdade? Mas essa mulher falou: mas José, eu estou grávida do Espírito Santo de Deus. Mas mesmo na sua carnalidade, José não acreditou em Maria. E ele fala assim: mas como eu sou um homem honrado, e Maria é uma mulher honrada, eu vou deixá-la em secreto. Eu não vou mais me casar com ela. Eu não vou mais continuar o meu matrimônio com ela. Eu vou desfazer secretamente. Porque naquela época, quando uma mulher era adúltera, o povo apedrejava aquela mulher. O povo matava aquela mulher. Então, para que ela não sofresse esse tipo de consequência, essa lei tão dura, tão rígida, então ele queria terminar com ela secretamente. Imagina o coração de homem e imagina o coração dessa mulher. Mas o que isso tem a ver com sonhos? Meus queridos, quantos e quantos de nós temos sonhos que muitas das vezes nós abortamos? Maria, ela foi uma mulher extraordinária, uma grande heroína da nossa fé. Porque aquela mulher, ela enfrentou todas as dificuldades que um ser humano poderia enfrentar nesse seu âmbito. Ela enfrentou todas as dificuldades que ela poderia enfrentar, e mesmo assim ela continuou com aquele sonho. Porque aquele sonho não veio um sonho para ela, não veio um sonho que partiu dela, mas sim o sonho de Deus que foi derramado sobre a vida dela. E quando o sonho de Deus ele é derramado sobre as nossas vidas, ele se torna os nossos sonhos. E quando os nossos sonhos, eles são de acordo com os sonhos de Deus, os nossos sonhos, eles se tornam realidade, independente da circunstância, independente da geografia, independente de qualquer atitude ou de qualquer pessoa que seja contra esse sonho. Amém? Então, José, ele foi contra Maria, naquele exato momento ele foi contra Maria. Eu falei: Maria, eu não acredito que você fez isso comigo, eu não acredito que você está falando isso, eu não acredito que você tenha inventado essa história. Isso eu estou tirando por mim, amém? Não está escrito na Bíblia. Mas eu fico imaginando como deve ter sido. Porque muitas das vezes eu e minha esposa, nós temos umas discussões, mas não nesse nível. Mas imagina se fosse nesse nível, né? Eu como homem carnal, eu acho que eu nunca aceitaria. Mas aquela mulher, ela começou a gerar aquilo dentro dela, e o sonho começou a gerar dentro dela. Se tornou um sonho para Maria ter um filho. E se tornou um sonho especial, mais especial, ter um filho de Deus.
Um filho que foi concebido por ela, mas seria um sonho de Deus, o filho de Deus. Imagina só a imensidão e a alegria e o sonho dessa mulher. E essa mulher, ela enfrentou todos esses problemas diante dela. E todos esses problemas tentaram afetar esses sonhos, tentaram matar esses sonhos, mas Maria não deixou que esse sonho morresse. Amém? E muitos desses sonhos têm acontecido com nós. Você já se parou para perguntar por que eu deixei de sonhar? Porque eu tenho a certeza e tenho a convicção de que muitos de nós, eu falo isso por mim, amém? Quando eu recebi aquele louvor, eu estava meio entristecido, ainda que eu tivesse saído de um encontro extraordinário, mas no fundo, a gente tem alguns sonhos que parece que demora a se realizar, parece que o sonho não vai se realizar, parece que Deus não está na nossa causa e a gente acaba até se frustrando dos nossos sonhos. Mas quantas e quantas pessoas hoje estão aqui com seus sonhos frustrados, com as suas perspectivas frustradas, com seus sonhos mortos, e muitos de nós não temos mais força para continuar sonhando. Puxa, eu tomei um tombo tão grande, eu tomei uma decepção tão grande que eu não consigo mais sonhar. Eu não consigo mais acreditar. Eu não consigo mais dizer, não, eu sou capaz. Quantos e quantos de nós nos dizemos, nossa, eu sou incapaz de fazer isso. Eu sou incapaz de conseguir algo. Esse sonho que eu quero está muito longe de mim, não está ao meu alcance. Vai ser muito difícil eu alcançar, então eu vou deixar esse sonho de lado. Mas eu queria falar uma coisa, meus queridos. Assim como Maria, ela persistiu no seu sonho, eu te peço que você persista no seu sonho. Ouse sonhar as coisas de Deus. Ouse sonhar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, todos os propósitos que Deus tem para a sua vida. E nesses 3 aspectos eu queria ressaltar 3 áreas da vida de Maria, onde mais afetou a vida dela, para que o sonho dela fosse destruído. Primeiramente, ela foi afetada na sua área material. Maria, como nós sabemos, como nós sabemos naquela época, todo o povo judeu, antes de se casar, ele precisa construir a sua casa. O homem, ele precisa construir a sua casa. Quando os hebreus moravam em tendas, eles precisavam construir primeiramente a sua tenda, eles precisavam ter a sua tenda, construir ele mesmo com as suas próprias mãos, construir a sua tenda. Depois, como eles começaram a morar em casas, o próprio homem, ele tinha que construir a sua própria casa. Porque naquela época não existiam pedreiros, né? Naquela época não existiam serventes, naquela época não existiam empreiteiras. Então o próprio homem, ele tinha sim a obrigação de construir a sua própria casa. E como estava a véspera do casamento de José com Maria, e José, ele construiu a sua casa. Então Maria, ela já havia sido prometida a José. Ela já havia firmado um compromisso de José, né? Alguns estudiosos dizem que Maria, ela tinha cerca de 12 a 13 anos de idade. Olha só, de 12 a 13 anos de idade, aquela mulher, aquela menina, porque é uma menina, já havia sido prometida para um homem. Então ela já não pertencia mais à família do pai, mas sim ela já pertencia à família de José, que seria o esposo dela. E aquela mulher, e Maria, quando ela recebeu aquela dádiva, quando Maria recebeu aquele sonho, quando ela colocou aquele sonho no coração dela, ela simplesmente, ela se esqueceu, ela enfrentou o sonho material, porque ela não teria mais casa. Se aquele homem chegasse e fosse firme com ela, se José fosse firme com ela e dissesse, Maria, eu não vou mais me casar com você, e agora você vai conceber esse filho sozinha, aquela mulher, aquela menina, ela não teria mais família, porque o pai não iria aceitar e José não iria aceitar. Ou seja, a área financeira dela estava totalmente destruída, e ela corria o risco de morar nas ruas. Porque naquela época era muito comum as mulheres morarem em cavernas ou morarem nas ruas quando elas estavam em adultério. Mas Maria não estava em adultério. Ela sabia que aquilo era o propósito de Deus, que aquilo era do coração de Deus. E hoje, meus queridos, quantos e quantos de nós temos sofrido esses sonhos interrompidos na nossa área financeira? Quantos e quantos de nós queremos sair do nosso emprego e abrir empresas? E muitas das vezes nós tomamos algumas frustrações que nós desistimos.
Quantos de nós dizemos, puxa, eu queria uma casa própria, eu queria uma casa melhor. Poxa, mas eu não consigo, meu salário não alcança, eu estou desempregado. Quantos e quantos de nós precisam de um carro novo, de um carro melhor, e esse sonho é interrompido porque o meu salário não alcança, eu não consigo. Mas deixa eu dizer algo para vocês, meus queridos, Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus tem algo extraordinário nas nossas vidas. Só que nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Como Deus vai operar nas nossas vidas se nós desistirmos? Deus, Ele é o mais preocupado conosco. Uma vez eu disse isso, não foi se foi na igreja ou foi para minha esposa. Muitas das vezes, Deus ele fica assim, Ele fica mais ocupado em nos convencer da promessa do que fazer com que a promessa ela se cumpra na nossa vida. Por causa do nosso coração. Porque nós muitas vezes somos sonhadores que simplesmente desistiram dos nossos sonhos. Então Deus a toda hora Ele precisa estar lá convencendo de nós. Convencendo as nossas vidas, você é capaz, eu te chamei por cabeça e não por cauda, você é mais do que vencedor. São promessas de Deus que Ele coloca nas nossas vidas, que só não se cumpre porque nós não tomamos posse dessas promessas e colocamos essas promessas em prática. Amém? Outra área que Maria foi afetada na área da sua saúde. Imagina só, aquela mulher, quando o anjo Gabriel desceu e falou assim, Maria, você irá conceber um filho. E aquela mulher falou assim, com muito temor ao anjo, falou assim, mas como eu vou conceber um filho se eu nunca me deitei com um homem? Mas explica só, será que a medicina explica isso? Ninguém explica isso, porque foi o Espírito Santo de Deus que desceu sobre a vida de Maria. Sobre a vida de Maria. Deus, Ele tem algo nas nossas vidas. Deus, Ele tem essa poderosa mão sobre as nossas vidas, que Ele traz vida aonde não tem. Ele traz a saúde aonde não existe. Ele traz a cura aonde há enfermidades. Na palavra de Deus que diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas pisaduras de Deus nós somos sarados. Então toda enfermidade que nós temos não pertence mais a nós. O diabo ele não pode mais tocar sobre as nossas vidas. O Satanás não pode mais tocar as nossas vidas. Somente Deus, Ele pode tocar nas nossas vidas. Nem nós mesmos podemos tocar nas nossas vidas. Somente Deus. Só que muitos de nós estamos desistidos quando nós achamos uma enfermidade sobre as nossas vidas. Quantas e quantas enfermidades vêm assolando esse país, vêm assolando esse mundo. Quantas e quantas enfermidades vêm tocando sobre as nossas vidas e simplesmente nós deixamos de sonhar com a nossa cura. Quantas e quantas doenças vem tocando. A Covid veio para tentar destruir as nossas vidas, só que ela não destruiu a minha vida, ela não destruiu a sua vida. Nós estamos aqui servindo a Deus. Mas muitas das vezes nós estamos desistidos. Quantas e quantas pessoas estão doentes e falam assim, puxa, eu já desisti da minha vida, eu não consigo mais lutar. Eu não consigo mais achar força para poder lutar contra essa enfermidade. Eu não consigo achar força para poder lutar contra a enfermidade que se instalou na vida da minha família. Eu não consigo achar força. A nossa força não é humana, a nossa força vem de Deus. A nossa força vem do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que desceu sobre o ventre de Maria e trouxe vida a ela. Não foi homem. E Ele trouxe vida a ela e ela concebeu a esse filho. E esse filho se tornou o Salvador de toda a humanidade. E hoje, graças a isso, nós estamos aqui. Graças a isso nós somos sarados, somos curados, somos libertos. E nós não fazemos mais parte do pecado. E nós não fazemos mais parte da maldição que Satanás tinha tentado colocar sobre as nossas vidas. Amém? Tome posse, meus queridos. Pegue essa enfermidade não faz parte da minha vida. Essa enfermidade não existe mais na minha casa. Essa enfermidade não existe mais na minha vida. Pega um óleo e começa a ungir sua casa, começa a ungir sua família, começa a ungir a enfermidade. Essa enfermidade ela tem que sair, ela tem que soltar da nossa família. Amém? E por último, meus queridos, Maria ela sofreu na sua área emocional. Como eu havia dito, imagina a cabeça de uma mulher com seu casamento marcado,
com a sua vida toda pronta, a sua vida planejada. A sua vida planejada. Deixa eu abrir uma ressalva, meus queridos. As coisas de Deus não são as nossas coisas. O planejamento de Deus não é o mesmo planejamento nosso. Muitas vezes nós planejamos, muitas vezes nós desejamos, mas são totalmente a realidade de Deus. Porque Deus tem um propósito muito maior para as nossas vidas. Muitas das vezes nós planejamos algo de uma maneira, mas Deus ele quer algo de outra maneira para nós. Só que nós temos essa dificuldade de aceitar. Nós sonhamos e Deus ele tem 3 respostas para nosso sonho. Você sabe qual é? É o sim, é o não e é o espera. E nós só queremos só o sim. Deus, eu tenho um sonho no meu coração e eu estou orando a Ti para ver se esse sonho realmente vem de Ti. Muitas das vezes Deus fala não para você. E nós nos frustramos, falamos, poxa Deus, as portas não se abriram para mim. Mas todas as vezes que Deus fala não para a sua vida, todas as vezes que Deus fala não para o seu sonho, não é porque Ele não quer que seu sonho se realize, é porque Ele quer te dar um livramento. O não de Deus é o livramento sobre as nossas vidas. E o espera de Deus é o espera de Deus, porque nós não ainda estamos prontos. Uma vez eu estava, 2005, meados de 2005, eu morava no Japão, e eu era cru, eu era recém-convertido, eu tinha passado pelo meu primeiro encontro com Deus, eu tinha passado e eu estava naquela empolgação, agora eu sou forte, agora eu enfrento qualquer coisa, vou voltar para o Brasil. E eu cheguei para o meu apóstolo e falei, apóstolo, eu vou voltar para o Brasil porque eu acho que essa é minha hora. E ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, essa não é a sua hora. Não, essa é minha hora, esse é meu chamado, eu quero voltar para o Brasil, eu sei que chegar lá no Brasil eu vou me dar bem, eu e minha esposa nós vamos construir uma família, e nós vamos construir a nossa casa, eu vou arrumar um emprego bom, e eu vou ser muito bem. E ele falou assim, você quer uma resposta humana, ou você quer uma resposta de Deus? E eu falei, e eu me calei, somente me calei. Aí contra Deus, a vontade de Deus, eu peguei e vim para o Brasil. E eu fiquei aqui 9 meses e foram nossos piores 9 meses que nós tivemos aqui no Brasil. Nada deu certo, nada. Eu tinha trazido um pouquinho de dinheiro, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha. Eu comecei a entrar em dívidas, e nada dava certo, eu não arrumava emprego, não arrumava nada, eu não tinha filhos, eu não tinha casa, eu não tinha nada. Eu morava, eu e minha esposa, junto com a minha sogra, e nós dormíamos num quartinho e ela dormia no outro quarto. E deu muito errado, e um certo dia nós já tínhamos a chácara, mas não era adequado para morar. E chegamos num final de semana, e nós começávamos a brigar, e minha esposa começava a brigar. E nós discutíamos tanto, que nós chegamos aí num advogado para ver como que funcionava um divórcio. E eu me lembro claramente que o advogado falou assim, olha, eu como advogado, primeiramente eu pergunto para vocês se realmente vocês querem se divorciar. E naquela hora, se parece que Deus, ele deu sabe quando Deus dá um tapa na sua cabeça? Aí, pum! Parece que Deus deu um tapa na minha cabeça, e eu fiquei mudo. Aí eu falei assim, eu vi que você... se ele fosse crente, ele falava, eu vi que você tomou um tapa de Deus. Mas ele não era crente, ele falou assim, vamos fazer assim, você vai para sua casa, vocês vão para sua casa, e na segunda-feira vocês voltam aqui e a gente volta a conversar, amém. E eu e minha esposa, ao invés de dormirmos na casa da mãe dela, nós fomos para a chácara e dormimos lá. Levamos uma televisão, e falamos, vamos passar o final de semana aqui, vamos. E Deus, ele falou conosco assim, eu não troquei mais ferpas com ela. Eu não briguei com ela. Nós não brigamos naquele dia. Mas também nós não conversávamos muito. Nós deixávamos Deus falar o nosso coração. Um saía para fora, via aquele verde, outro entrava e ficava escutando somente a voz de Deus. E foi quando, no último dia, quando nós estávamos para voltar para a cidade, nós sentamos e falamos assim, o que nós vamos fazer da nossa vida? Nós vamos procurar um advogado? Ou o que nós vamos fazer da nossa vida? Aí ela falou assim, eu acho melhor a gente voltar para o Japão. E eu falei assim, foi isso que Deus falou comigo também. Então vamos marcar nossa passagem, pegar o empréstimo,
marcar a nossa passagem e vamos retornar. E nós fomos, com o rabinho no meio das pernas, retornamos para o Japão. E lá nós fomos ministrados, lá nós fomos curados, lá nós fomos sarados, lá nós fomos libertos, fizemos escolas de líder, nós começamos a trabalhar dentro da obra, nós começamos a dar foco somente nas coisas de Deus e esquecemos as nossas coisas. E nós começamos a trabalhar, e foi quando, passar alguns anos, nós tínhamos um sonho de ter um filho, e nós queríamos muito ter um filho. E nós tivemos um filho, e ela ficou grávida. Só que nesse filho, nessa gravidez dela, ela teve um aborto espontâneo. Não tivemos esse filho, ela teve um aborto espontâneo. Ela não conseguiu segurar a criança. E aquilo criou um trauma na nossa vida. Criou um trauma na vida dela, criou um trauma na nossa vida. E nós perdemos esse sonho, nós perdemos essa perspectiva de vida. Nós achávamos que ela nunca iria conseguir engravidar, que ela nunca iria conseguir segurar um filho. E até algumas pessoas falaram assim, existe um método que você costura lá embaixo para poder segurar o filho. Você já ouviu falar isso? Já? Existe mesmo? E eu achava assim, falei, meu Deus, eu quero que minha esposa conceba um filho, mas pelas vias naturais, pelas coisas de Deus, pelo que Deus ele tem esse propósito da nossa vida. E eu não quero dessa maneira. Nós ficamos muito, muito, muito tristes. E assim que ela perdeu essa criança, depois que ela se recuperou, nós somos num culto. E o apóstolo chegou para a vida dela e falou assim, você está triste? Demais. Deus está derramando agora uma alegria sobre a sua vida. Deus vai te trazer um filho, e esse filho não vai ser seu filho, esse filho vai ser de Deus. E esse filho vai ser a alegria da sua vida. Eu acho que eu já contei isso aqui na igreja, não me lembro. E esse filho vai ser a alegria da sua vida. E no mesmo momento, nós cremos nessa palavra, recebemos essa palavra, mas sabe quando a gente crê na palavra, recebe a palavra, mas no fundo a gente ainda tem dúvida? Somos nós crentes. No fundo a gente tem dúvida. E naquele momento nós cremos na palavra, depois de uma semana ela fez o teste, realmente ela estava grávida. E ela estava grávida, nós estávamos felizes, mas nós estávamos preocupados, porque ela perdeu um filho na primeira gravidez, ela falou, será que vai segurar? E realmente, hoje, nosso filho é a nossa alegria, nosso filho é o nosso sorriso. Ele se tornou o nosso sorriso, ele se tornou a nossa alegria. E a profecia de Deus, ele foi tão assim, concreta na nossa vida, porque esse filho não é nosso. Esse filho é de Deus. E ele veio de acordo com o que Deus queria. Porque se fosse uma criança, se fosse um filho, como um filho que nós temos, normal, talvez ele não seria tão amoroso, ele não seria tão amor, tão entregue a nós, como o meu filho é hoje. Então eu vejo que realmente a mão de Deus, eu vejo que ele é um propósito de Deus nas nossas vidas. E logo depois veio o primeiro, depois veio o segundo, eu queria o terceiro, já me empolguei, queria o terceiro, o quarto, o quinto, mas aí ela falou, não, é melhor não. Mas aí isso frustrou minha vida, porque eu queria mais filhos. Mas tudo bem, isso aí passou e eu já esqueci. Mas todas as vezes que nós depositamos a nossa vida em Deus, todas as vezes que nós chegamos mais perto de Deus, Deus ele vem com os seus sonhos sobre as nossas vidas. E os nossos sonhos nós precisamos depositar na presença de Deus. Porque todas as vezes que nós depositamos os nossos sonhos na presença de Deus, ele tem que se tornar sim realidade. Os nossos sonhos na presença de Deus, ele tem que se tornar realidade. Ele tem que se tornar o sim de Deus, porque nós estamos colocando nossos sonhos, nossa vida nas mãos de Deus. Porque Deus ele tem, sim, uma promessa, sim, Deus ele tem um propósito muito grande na nossa vida. Porque Deus ele é tão extraordinário, que ninguém consegue explicar as coisas de Deus. Como que a física pode explicar abrir o Mar Vermelho? Como que a biologia pode explicar aquela pesca milagrosa onde os homens pescaram a noite inteira, não conseguiram nada, e através de uma palavra de Deus aqueles homens conseguiram pescar tantos peixes? Como que a química pode explicar transformar água em vinho? Somente Deus. E é esse Deus que ele quer derramar os seus sonhos nas nossas vidas.
Os nossos sonhos, sim, eles vão tornar realidade. Os nossos sonhos, sim, eles vão tornar realidade na nossa vida. Mas a partir do momento que nós nos achegarmos mais perto dele. Ah, pastor, mas eu acho tão distante, eu acho tão difícil, eu acho tão incapaz. Nada é incapaz para Deus. Como que nós vamos explicar um homem que mal sabia falar, ele se tornou o homem que libertou o povo de Israel. Moisés, ele nem sabia conversar direito, ele nem sabia falar direito, e ele se tornou o libertador do povo de Israel. Como que um homem pecador pode se tornar o rei de Israel? Rei Davi foi pecador, e Deus colocou ele como rei de Israel. Como que Josué, sendo um escravo, ele se tornou um dos maiores guerreiros de Israel? Ninguém explica Deus. Ninguém consegue explicar Deus. Como que um homem lá de trás das malhadas pode se tornar um homem tão grande? Como eu e você, que somos filhos de Deus, vamos nos tornar pessoas que brilham aos olhos de Deus? Pelo propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Nós não fomos chamados para qualquer coisa. Nós não fomos chamados para ser mais um que senta apenas num culto e assiste uma palavra. Nós somos chamados como sacerdócio real, as meninas dos olhos de Deus, nação santa, povo escolhido. Olha que maravilha que Deus tem essas promessas para nós. Só que muitos de nós simplesmente abortamos os nossos sonhos. Ouse sonhar, meus queridos. Deixe que os sonhos de Deus fluam sobre a sua vida. Deixe que os sonhos de Deus fluam sobre você. Eu vi uma mensagem de um pregador que ele falava assim: você sabe qual que é o lugar mais rico do mundo? Sabe qual que é o lugar mais rico do mundo? O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque ali existem empresas que deveriam ser abertas, que estavam dentro de pessoas e não foram abertas. Ali existem livros que eram para ser escritos, que estavam dentro de pessoas e não foram escritas. Ali existem médicos que eram para ser médicos, mas não chegaram à sua medicina e estavam ali. Ali existem engenheiros que eram para ser engenheiros, que eram para haver grandes projetos, mas simplesmente morreram dentro deles. Não deixe que o cemitério se torne mais rico. Nós precisamos colocar os nossos projetos na presença de Deus. Dizer: Deus, eu tenho um propósito, eu tenho um projeto na minha vida, eu tenho um sonho na minha vida, e eu tenho certeza que esse sonho vai se tornar realidade. Mas poxa, pastor, já estamos no mês de fevereiro, já estamos no final de fevereiro e ainda nada aconteceu na minha vida. Daqui a pouco já chega no meio do ano, daqui a pouco já chega no final do ano, daqui a pouco se passa mais um ano e ainda nada aconteceu na minha vida. Os propósitos de Deus não é o mesmo propósito nosso. O tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. O tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Nós precisamos esperar o tempo de Deus agir. Amém? Nós precisamos esperar que Deus faça algo pelas nossas vidas. Só que nós precisamos estar mais perto dEle. Nós precisamos nos achegar mais a Ele. Tem um estudo que acho que fizeram aqui no Brasil. Um teste que fizeram com elefantes. Eles pegaram um elefante, amarraram uma corrente bem grossona assim na perna do elefante e amarraram num pilar. E o elefante ele tentou soltar, mas ele não conseguia. Aí pela segunda vez o elefante tentava se soltar e não conseguia. Aí pela terceira vez o elefante tentava se soltar, mas não conseguia. E ali o elefante ficou. Aí passaram algumas semanas, a pessoa que fez esse teste, ele tirou a corrente, colocou uma corrente mais fina e prendeu no pé do elefante. Passando mais algumas semanas, ele pegou uma corrente bem fininha, prendeu ao pé do elefante e amarrou apenas numa árvore. E o elefante ali, ele permaneceu. Aí por último, aquele teste, ele pegou uma corda, amarrou no pé do elefante, amarrou-a numa árvore, e ali o elefante não saiu do lugar. O elefante, ele permaneceu. O que eu quero falar com isso, meus queridos? Vocês não imaginam o tamanho da sua força. Vocês não imaginam o tamanho da força que nós temos quando nós estamos mais perto de Deus.
você não imagina o tamanho dos seus sonhos que vão se tornar realidade quando nós estamos perto de Deus. Só que muitas vezes nós nos acomodamos com aquela corrente que nos prende. E muitas das vezes nem é aquela corrente. É apenas uma cordinha que o diabo tenta amarrar as nossas vidas e que fica presa nos nossos pés. Só que a nossa força, ela parece que ela se tornou tão fraca que a gente não consegue força o suficiente para romper. E é algo que nós precisamos romper nessa noite. É algo que nós precisamos fluir nessa noite. Ouse sonhar as coisas de Deus.